Olá pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Eliane Vieira, professora do Português em Foco. O Português em Foco é um curso online de língua portuguesa para concursos. Então você que está se preparando para concurso, acho que vale muito a pena você visitar o nosso site, que é o www.portuguesemfoco.com. Hoje eu vou dar continuidade à aula sobre oração subordinada substantiva e vou falar sobre a oração subordinada substantiva completiva nominal. Como o nome já está dizendo, a oração subordinada completiva nominal é aquela que vai funcionar como complemento nominal de um nome, só que este nome estará na oração principal. Então vamos ver um exemplo. Se eu falasse assim, ó, tenho dúvida de que chegues. Observe o seguinte, em primeiro lugar, você precisa marcar os verbos da oração. Então nós temos aqui o verbo ter e nós temos também o verbo chegar. Perceba o seguinte, que você vai precisar cortar essa oração, separar essa oração, sempre antes do conector. No nosso caso aqui, da oração subordinada substantiva, o conector vai ser sempre a conjunção integrante. Então, observe que essa conjunção integrante é o quê? Como é que eu sei que é conjunção integrante? Porque eu posso trocar por isso. E aí a frase fica perfeita. Mas presta atenção no seguinte, aqui tem uma preposição. Se há uma preposição antes da conjunção integrante, você vai precisar aglutinar esta preposição. Então, tenho dúvida disso. Então, percebeu que você vai precisar colocar o isso mais a preposição de, dando, portanto, resultando, portanto, em disso. Então, a construção seria essa aqui, ó. Tenho dúvida disso. Percebeu que quem tem dúvida de alguma coisa? Ora, o complemento de dúvida é esta palavrinha aqui, é o disso. Então, nós já vimos que dúvida é um nome. Vou colocar aqui, ó, dúvida é um nome, e o complemento, o termo que completa o sentido de um nome, através de uma preposição ou preposicionado, a gente chama de complemento nominal. Conseguiu entender o que eu fiz? Repare que a mesma função sintática do termo disso será a função sintática da oração em questão. Repare que a oração é esta aqui, vou marcar aqui em itálico, a oração é esta aqui e esta oração ela está completando o sentido de um nome. Que nome é esse? Dúvida. Então perceba que tenho dúvida é a oração principal. E tenho dúvida de quê? De que chegues. De que chegues é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Completiva nominal. Vamos ver se você entendeu com outro exemplo. Se eu falasse assim, ó, houve certeza de que é um trapaceiro. Repare o seguinte, em primeiro lugar, você vai marcar os verbos. Marquei esse verbo aqui e eu tenho um outro verbo aqui. Opa, se eu tenho dois verbos, eu tenho necessariamente duas orações. Duas orações trata-se, portanto, de um período composto. Esse período composto, olha aqui, ó, ele é dividido aqui. Aqui eu tenho a oração, né? Uma oração. E aqui eu tenho uma outra oração. Houve certeza. Vou marcar aqui em vermelho. Repare que é o seguinte, houve certeza. Certeza é um nome, não é isso? Certeza aqui é um nome. Houve certeza de quê, hein? Repare que este termo inteiro, esta oração inteira, está completando o sentido de um nome, só que esse nome está na oração principal. Quando isso acontecer, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E a oração houve certeza, a gente chama de oração principal. Agora eu quero chamar a atenção para a seguinte coisa, pessoal, você não pode confundir. Então, não confunda. Você não pode confundir a oração subordinada
substantiva completiva nominal com a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Sabe por quê? A completiva nominal, como nós já vimos, completa o sentido de um nome, mas a objetiva indireta completa o sentido de um verbo. Então, olha aqui, ó. A oração que nós colocamos foi: tenho dúvida de que chegues. É diferente desta aqui, ó. Eu duvido de que chegues. Repare que tenho dúvida de que chegues, nós já vimos que aqui trata-se de uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Aqui é um nome, mas repare que aqui não é mais um nome, e sim o verbo duvidar. Eu duvido. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Percebeu que o complemento deste verbo com uma preposição aqui obrigatória a gente chama de objeto indireto? Só que esse objeto indireto tem um verbo, olha aqui, ó, chegues. Como eu não posso simplesmente classificar como objeto indireto, eu classifico, e por ter um verbo é uma oração, eu classifico como oração subordinada substantiva objetiva indireta. E eu duvido é a oração principal, ok? Muito fácil. Você não pode confundir a completiva nominal com a objetiva indireta. É um assunto muito decorrente em provas de concurso. É claro que muitas vezes a banca não vai te pedir para classificar a oração, dizer se é oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Ela não vai cobrar isso de você, mas como ela pode te cobrar? Ela pode pedir para você diferenciar se este que é pronome relativo ou o que é conjunção integrante. Isso nós vamos ver numa próxima aula, ok? Fiquem com Deus e até a próxima!